Remo e Paysandu entram em campo hoje pela Série B precisando muito da vitória para subir na tabela. Na Série A, meu irmão, já te digo que teremos zebras, possíveis zebras nos jogos de hoje. Então vamos ver as escalações, como cada time chega nesse sábado de futebol, os favoritos para cada um dos 6 jogos que a gente vai falar nesse vídeo e as melhores odds do dia. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. E hoje é dia de Quebrando a Banca, né? Aquele vídeo em que a gente analisa os favoritos dos dias, fala de escalação e no final do vídeo você vai ver as melhores odds também aqui desse sabadão. Se você ainda não sabe como funciona a Quebrando a Banca, cara, uma explicação muito rápida, cara. Os jogos são divididos em categorias e essas categorias têm selos. O selo de a zebra tá de olho, a cara do empate, aquele jogo que, meu irmão, pode fazer o que quiser, esse jogo deve dar empate. Pedreira dos dois lados, aquele jogo que vale 6 pontos, clima de final e aquele jogo que é impossível de zicar. No final do vídeo você vai ver a banca do dia com os favoritos aqui desse sabadão. Então, vamos falar primeiro sobre os jogos que a zebra está de olho. Fluminense Sport, jogo pela Série A às 18h30. O Fluminense que estava em lua de mel com o Renato Gaúcho, mas tudo desmoronou quando perdeu pro Botafogo do jeito que foi, né? O Fluminense tomou a 8ª derrota seguida pro Botafogo e fazendo uma atuação ridícula. Os jogadores entraram em campo assim, meu irmão, como se fosse um amistoso, e a torcida ficou revoltada com o time, que, meu irmão, o Fluminense já vinha de 7 derrotas seguidas pro Botafogo num clássico, depois do time descansar uma semana, ninguém nem viajou para a Sul-Americana. O time apresentou aquele futebol ridículo no primeiro tempo, a lua de mel com o Fluminense acabou, o Fluminense venceu ali na Copa do Brasil no meio de semana, a torcida do Fluminense vaiou no Maracanã ao final do jogo, mesmo o time vencendo. E para completar, Germancano se machucou nesse jogo contra a Aparecidense na Copa do Brasil e está fora por pelo menos 1 mês e meio. Não se sabe se ele vai conseguir jogar o Mundial, né? Mas no lugar dele entra Everaldo. Everaldo que teve 2 boas atuações com a camisa do Fluminense, né? Contra o Águia de Marabá e contra o São José. 2 times muito fracos, né? Então, assim, o Everaldo ainda não disse ao que veio no Fluminense. Agora ele vai ter sequência de jogo e oportunidade para ver se ele realmente pode ser um camisa 9 do Fluminense, né? O Fluminense deve entrar ali com o Fábio. Guga está de volta, mas acredito que o Samuel Xavier continue na titularidade, né? Ignacio e Freitas, o Thiago Silva segue fora. Fuentes deve voltar a ser titular no Campeonato Brasileiro. Martinelli, Nonato, que parece ter ganhado a vaga do Hércules, Ganso, Arias, Keno e o Everaldo Keno, que também bancou o Canóbio. No lado do Sport, o Sport conta com pelo menos 3 reforços, tá? O volante Rivera estava suspenso na rodada passada, não jogou contra o Fortaleza, está de volta agora. Dalbert, lateral esquerdo, está voltando de lesão e o Pablo, centroavante, também teve uma lesão muscular, está voltando hoje. Porém, né, o Paciência, o outro centroavante do Sport, que está zicado com essa história de centroavante, Paciência se machucou. Ele saiu ali reclamando de dores na coxa contra o Fortaleza, é dúvida. E o Antônio Carlos, zagueirão, que está emprestado pelo Fluminense, também está fora do jogo de hoje por questões contratuais. Então o Sport deve vir ali com Kaique Francereda na direita, João Silva, Chico, Igor Cariús na esquerda, Rivera, Zé Lucas, Duqueiroz, Lucas Lima, Barleta e Pablo. Cara, sobre esse jogo, né, a gente espera ali um Fluminense que está na 5ª posição, ainda brigando por G4, brigando por título, apesar do elenco do Fluminense não ser um elenco que, na minha opinião, é para brigar por título até o final do campeonato, tá? Acredito que o Fluminense não esteja nessa prateleira do campeonato, mas sonha nesse momento, né? O Sport é o último colocado na tabela, tem só 2 pontos, 4 derrotas e 2 empates. Só que o Sport não jogou todos os jogos mal. Vem de jogos ruins, né? Contra o Fortaleza foi mal ali no segundo tempo, foi mal contra o Corinthians no segundo tempo, teve alguns jogos ruins, tipo, muito mal contra o Bragantino também, mas tá tentando melhorar. Seus jogadores lesionados estão retornando. Para mim o Fluminense é favorito, mas carimba aí porque a zebra está de olho. Pode rolar uma zebra nesse jogo, sim. Agora vamos falar de Ceará e Vitória, né? Ceará e Vitória aqui é um confronto de times nordestinos, um duelo bastante equilibrado. O Ceará chega com alguns desfalques, né, nesse jogo de hoje ali contra o Vitória, apesar, né, de ter conseguido ali fazer um jogo razoável contra o Palmeiras. O Ceará não vem de boas atuações, né? Vamos falar a verdade aqui. Contra o São Paulo, o time reserva do São Paulo, o Ceará não jogou bem e contra o Palmeiras teve muita dificuldade de atacar o Palmeiras, né? Mesmo assim,
deve haver uma repetição do time que jogou contra o Palmeiras, tá? Não vai poupar jogadores, não poupou no meio de semana na Copa do Brasil e não vai poupar hoje. O Ceará que precisa muito de vencer jogos em casa, né? Então não tem essa de poupar não. O Ceará nesse momento tá na 10ª posição com 8 pontos, faz um bom início de Campeonato Brasileiro. E Vitória vai reencontrar Léo Condé. Léo Condé que foi o técnico que conquistou o título da Série B pelo Vitória, levou o Vitória à Série A. Hoje é treinador do Ceará, né? Então o técnico do Vitória, o Thiago Carpini, teve a semana livre, não jogou na Copa do Brasil. Vitória não está na Copa do Brasil, mas foi eliminado. E o Vitória teve essa semana todinha pra treinar, né? Só treinou, então tá focado no jogo contra o Ceará desde o início. Wellington Rato volta a ser relacionado, né? Ele tava fora por lesão, mas o Carpini perdeu o Zé Marcos lesionado e PP e Carlos Eduardo também se machucaram. Então são 3 desfalques a mais nessa rodada, né? Renato Kaiser e William Oliveira já estão fora há mais tempo, né? Renato Kaiser, inclusive, a gente nem sabe quando que ele vai jogar. Mas tem alguns desfalques importantes para esse jogo de hoje. Cara, para mim o Ceará no Castelão é um time muito forte. Segue invicto, né? São 3 jogos, 2 vitórias e um empate, né? Contra o São Paulo. Ainda para mim é o favorito nesse jogo de hoje, o Ceará, mas, cara, esse jogo aqui para mim, carimba aí, é a cara do empate, cara. Isso aqui é a cara do empate, esse jogo entre Vitória e Ceará. Os dois precisam vencer, os dois precisam pontuar, os dois estão com dificuldade de atacar, né? Então, para mim, esse jogo aí é a cara do empate. Corinthians e Internacional, jogo em São Paulo, estreia de Dorival Júnior, que fez os últimos ajustes no time do Corinthians para essa partida. E uma boa notícia aí para os torcedores do Corinthians e uma péssima notícia para os torcedores do Inter é que Memphis Depay, o holandês aí, craque do Corinthians, está apto a jogar nesse jogo e deve ser titular. Dorival treinou com o Yuri Alberto e Depay no ataque titular. Garro segue desfalcando o Corinthians, segue sendo um desfalque absurdo, né? Faz muita falta no meio de campo do Corinthians. Ele tá com uma tendinite, se não me engano, no joelho direito, então ele tá fora. E o Gustavo Henrique precisou ser operado ali, teve uma hérnia inguinal e foi operado de emergência. Também é desfalque pro Corinthians no jogo de hoje. Roger Machado, que vem de um jogo estranho na Copa do Brasil, né? Contra o Maracanã, poupando muitos titulares, né? Um time praticamente todo reserva, vai ter o retorno dos seus titulares, né? Vitão, Bernabé, Bruno Henrique, Alan Patrick, que chegou a entrar, perdeu até pênalti nesse jogo. Todos eles voltam a ser titulares. O Vitinho quebrou o dedo da mão, vai precisar de uma cirurgia e segue fora. E o Borré tá com a lesão na coxa esquerda, tá fora, assim como o Carboneiro também tá fora, né? Então, jogadores que estão fora há mais tempo, né? Ricardo Matias, Luca, o Rocher tá parado também há muito mais tempo, então o Inter tem esses desfalques. O Vitinho vai fazer muita falta, né? Ele era muito importante ali para no 1 contra 1, né? Ele era muito importante. Vamos ver como é que o Dorival vai armar esse time do Corinthians, né? No meio de semana o Dorival estreou na Copa do Brasil, mas estreou com um time reserva. O Corinthians ali conseguiu jogar bem contra o Novo Horizontino, mas com um time reserva. A gente quer ver o Dorival propondo o jogo do Corinthians em casa, como vai ser a estreia do Dorival, como vai ser esse Corinthians do Dorival. Ele, por exemplo, no meio de semana começou consertando ali a defesa, né? E o ataque ainda era um gargalo naquele jogo contra o Novo Horizontino. Vamos ver se hoje ele também vai manter essa estratégia de defender primeiro para atacar depois. O Inter é fato que é um time muito mais pronto do que o Corinthians nesse momento, é um time muito mais entrosado, é um time que tá muito mais confiante, né? Então o Corinthians vai tentar se encontrar nesse jogo, é uma estreia de um novo treinador, então injeta muito ânimo, né? O Dorival chega com ideias novas, dá confiança aos seus jogadores, é um ex-treinador de seleção brasileira, mas ainda assim, para mim, o Inter é o favorito nesse jogo, só que o carimbo aqui desse jogo é também a cara do empate, tá? O Corinthians jogando em casa é muito difícil de ser batido e o Inter é um time muito difícil de ser batido também. O Inter se recusa a perder, meu irmão. Quem viu Nacional e Inter na Libertadores sabe do que eu tô falando. Se você viu esse jogo, comenta aqui embaixo, tá? Você sabe do que eu tô falando, né? Vamos falar agora de Bahia e Botafogo. Isso aqui, meu irmão, é jogaço, tá? Rogério Ceni tá sem poder contar com alguns jogadores importantes, né? O goleiro Ronaldo tá fora, o Santiares, lateral direito, tá fora e ele vai fazer falta hoje, você vai entender. O zagueiro Canu, ex-Botafogo, também tá lesionado, tá fora desse jogo de hoje. O Bahia que poupou a maior parte dos seus jogadores no meio de semana contra o Paysandu, né? Mas mesmo assim perdeu o Gilberto, que deixou a partida com dores na coxa e por isso o Santiares está fazendo muita falta. Os dois laterais direitos machucados. Se o Gilberto não tiver condição, Rogério Ceni vai ter que botar ali o Gabriel Xavier ou o Eric, né? Para preencher aquele espaço direito ali que Gilberto e Santiares fazem muito bem. É o reencontro do Bahia com Renato Paiva, né? Renato Paiva, hoje treinador do Botafogo, ex-treinador do Tricolor de Aço.
vai ter muita dificuldade para montar o Botafogo hoje, né? Botafogo super desfalcado para esse confronto. Barbosa se machucou na Copa do Brasil contra o Capital. Savarino também se lesionou e Matheus Martins, tá? Além do Gregory que tá suspenso. Então são 4 titulares aí desfalcando. E se a gente for puxar também outros atletas que estão fora há mais tempo, como o Bastos, zagueiro, dupla de zaga do Botafogo, né? Vai ser completamente reserva hoje. Então Danilo Barbosa deve entrar no meio de campo e David Ricardo deve ser ali, vai fazer a dupla de zaga com o Jair, né? A novidade é a presença do Nathan Fernandes, né? Jogador que foi campeão aí sul-americano sub-20, né, pela seleção brasileira, veio do Grêmio, Botafogo contratou, ele estava lesionado, vai ser a primeira vez que ele vai ser relacionado para um jogo oficial. Santi Rodrigues e Marçal estão lesionados ainda, estão fora desse jogo. Ao todo aí são 7 desfalques no Botafogo, que deve vir com a seguinte instalação: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano. Danilo Barbosa no lugar do Gregory, com Marlon Freitas, Arthur voltando a ser titular no lugar do Savarino, Patrick de Paula, Igor Jesus e Mastriani. Foi a dupla que fez sucesso ali contra o Fluminense, né? Então o Botafogo se desgastou muito contra o Fluminense. A intensidade que o Botafogo aplicou no jogo contra o Fluminense acabou cobrando um preço no jogo seguinte, muitos jogadores se lesionando. O favorito hoje pra mim é o Bahia, tá? O Bahia é favorito com o time titular, jogando em casa, precisando vencer, né? Bahia aí vem de 2 vitórias seguidas na competição, teve um início meio cambaleante na Série A e agora jogando em casa vai precisar vencer. Isso aqui, bota o selo aí, cara, é pedreira pros dois lados, mas o Bahia pra mim é favorito. Agora, Série B, meu irmão, Volta Redonda e Paysandu, cara. O lanterna da Série B, né, o Volta Redonda, vai enfrentar o Paysandu, que é o antepenúltimo colocado. Então são 2 times dentro da zona de rebaixamento. O Volta Redonda, que ainda não venceu ninguém nessa Série B, né? São 4 derrotas e 1 empate. Tem mais uma chance para tentar vencer, né? Na última partida, o Volta Redonda perdeu fora de casa pro Atlético, que era outro confronto direto, então deixou muito pouco opção ali, né? Pra gente entender como esse Volta Redonda vai jogar essa Série B. É um dos times mais fracos da Série B. Talvez o mais fraco hoje, né? O Amazonas melhorou um pouco seu desempenho na rodada passada, né? Então, o único time que não venceu o Amazonas foi a Ferroviária, né? Que foi 0-0 aquele empate em Volta Redonda, né? Mas o Paysandu também não vem muito bem, né? O Paysandu, como eu falei, o 18º colocado da Série B, tem só 2 pontos. E na tabela tá muito mal, tem só 1 pontinho a mais que o Volta Redonda, também não venceu ninguém ainda, são 2 empates e 3 derrotas na Série B. Vem de um empate em 1-1 com o CRB jogando em casa, né? No meio de semana o Paysandu perdeu pro Bahia, né? Jogando no Mangueirão, mas não era um jogo que o Paysandu também tinha muita ambição, né? De chegar aí e vencer o Bahia por muitos gols. Fez um jogo bom, fez um jogo justo, fez um jogo razoável. O Paysandu vem melhorando ali desde de que levantou a taça da Copa Verde. Então o Paysandu foi bem contra o CRB, não tanto quanto poderia ser. E foi razoavelmente bem contra o Bahia. Mas o gargalo do Paysandu continua sendo: perde muito gol, meu irmão. Cria muito, mas perde muito gol. E tem um desfalque hoje que piora ainda mais essa situação de perder muito gol, né? Rossi, o principal jogador do Paysandu, deixou o jogo contra o Bahia com dores e deve ser preservado desse jogo de hoje. Afinal de contas, o Paysandu tem uma final para disputar no meio de semana contra o Remo. O Rossi é um jogador mais importante, está fora desse jogo de hoje. Mas não é só ele não, cara. Edinho, Kevin, Quintana e Ramon Martinez seguem fora. Então o Marlon, que é um jogador que eu gosto muito, deve entrar no lugar do Rossi. Cara, isso aqui, cara, é um jogo que, meu irmão, é jogo de 6 pontos. Carimba aí, é jogo de 6 pontos. Assim, o Volta Redonda tá jogando muito mal, né? Porém, contra a Ferroviária, conseguiu impor um pouco do seu jogo, conseguiu mostrar um pouco de padrão. O Paysandu é um time que anda com muita dificuldade de finalização e sem o Rossi cai muito de produção. O Nicolas não está numa boa fase. Time por time, né? No papel, o Paysandu é um time melhor. Por isso eu vou dar o favoritismo. Mas, cara, o Volta Redonda vê nesse jogo a principal oportunidade dele conquistar os 3 pontos. Então o Volta Redonda deve entrar com muita vontade, pelo menos. É um time muito desorganizado. O Paysandu é um time bem organizado, né? A gente viu ele enfrentando o Goiás, por exemplo, no Serra Dourada e levando o título. Mas vai ser um jogo muito parelho, é jogo de 6 pontos, é um confronto direto. O Paysandu é levemente favorito, mas não é aquele jogo impossível de zicar, não. O jogo impossível de zicar pra gente fechar esse vídeo é Remo e Amazonas, meu irmão. Isso aqui já bota o selo, é impossível zicar. O Remo é muito favorito, o Mangueirão deve estar muito cheio. Mais de 30 mil pessoas provavelmente estarão nesse jogo aí. Porém, o Amazonas melhorou com o Guilherme Alves, tá?
melhorou. O Guilherme Alves, novo treinador que chegou há pouco tempo aí, depois de 4 jogos muito ruins do Amazonas aí na Série B, na última rodada contra o Atlético Goianiense, o time demonstrou organização, um rendimento de Série B e volume de jogo, né? Acabou ali sendo punido com o gol do Atlético Goianiense e acabou empatando esse jogo, mas melhorou muito. Só que o ataque do Amazonas é um grande problema, tá? Ele, em nenhum momento nesse jogo o ataque conseguiu progredir. O meio criava, mas o ataque não conseguia progredir. Se você for comparar o ataque com os outros jogadores, eles estavam meio fora de sintonia nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Não é um ataque de bom desempenho, só marcou 2 gols aí nos últimos 5 jogos pela Série B. O Remo, rapaziada, é a maior surpresa da Série B. Não perdeu até aqui, venceu todos os seus 2 jogos dentro de casa e empatou todos os jogos fora de casa. É um time que tá com a cartilha do acesso na mão, né? Empatar fora de casa, vencer em casa. Empatar fora de casa, vencer em casa. Em casa venceu o América Mineiro e Curitiba, 2 favoritos ao acesso, né? Então o Remo tá aí com 9 pontos. Vem desse empate em 1-1 contra o Criciúma, propondo o jogo. O Remo mudou a sua forma de jogar, é um time que está em franca evolução. Mas para esse jogo não vai contar com o Maxwell, que se lesionou nesse jogo contra o Criciúma. Maxwell que é reserva, mas é menos uma opção no banco de reservas para o Daniel Paulista, né? Além disso, o Jonilson foi negociado com a Tunalusa, também já está fora, só que o PH e o Regis foram apresentados e já estão regularizados, podem ser novidades entre os relacionados, né? A gente espera um Remo propondo o jogo o tempo inteiro. É um time muito combativo, muito forte, muito intenso. Deve dificultar a criação do Amazonas. E, irmão, se conseguir matar a criação do Amazonas, se a bola não chegar no ataque, que já é quando chega o ataque do Amazonas já não é muito produtivo, se a bola não chegar, é provável que a gente veja um jogo de um time só, né? O Remo deve propor a maior parte do jogo e deve vencer esse jogo. Para mim, o Remo é favorito. Então, é hora da gente abrir a banca, né? Esses são jogos que o torcedorismo aí, eu estou falando para vocês melhores odds. Isso não é uma recomendação de aposta, tá? E lembrando que aposta é só para maiores de 18 anos, não é renda fixa, não é investimento, né? É só pra gente trocar uma ideia, brincar, mas pra mim essas são as odds, né? O Bahia pra vencer tá 2,20, o Remo pra vencer tá 1,83, empate anulo do Paysandu tá ali 2,30, essa aposta de empate anulo é que eu mais gosto, né? Acredito que o Paysandu possa vencer, mas se der empate, o seu dinheiro volta. E Inter e Corinthians ambos marcam, né? Vocês sabem que eu sempre escolho uma odd. Eu acho que a melhor odd dessas aqui é a do Bahia. 2,20, porque, cara, o Botafogo tá muito desfalcado. Lembrando, cara, que se você for apostar, aposte na KTO, nosso patrocinador oficial do canal. O link está na descrição. Todas essas odds que eu falei são exclusivas da KTO. Você fazendo o seu cadastro aqui embaixo, nesse link que tá na descrição, você já pode apostar hoje aí no time que você quiser, seguir ou não as minhas dicas. Comenta aqui embaixo aí quais apostas você vai fazer nos jogos de hoje. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!